Olá, Leão! Essa é a sua leitura para o mês de agosto, com as principais energias, acontecimentos e previsões para o seu signo. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, se ainda não é inscrito, de curtir, comentar e compartilhar. Isso ajuda muito o canal a crescer e os vídeos chegarem para mais pessoas. Lembrando que essa é uma leitura geral, então fique à vontade para inverter os papéis e pegue apenas aquilo que ressoar com você. O que não fizer sentido, deixa de lado, que com certeza vai servir para uma outra pessoa. Então vamos começar. Bom, Leão, este mês marca para você um período muito mais receptivo, harmônico e aberto. É um período de abertura, de socialização, de comemoração e de troca com as pessoas que você gosta. E isso conversa muito com o seu próprio aniversário, Leão. Você está entrando em um novo ano pessoal, então existe uma energia muito bonita de passagem de ciclo. Você está encerrando uma etapa e começando outra com uma cabeça diferente, mais madura, mais consciente, mais calma. E essa sensação de estar mais calmo, de estar buscando mais harmonia e mais paz, acaba abrindo os seus caminhos, porque quando você está mais equilibrado internamente, você também consegue enxergar melhor as possibilidades que aparecem ao seu redor. Então, agosto pode representar justamente isso, uma porta se abrindo, um caminho que começa a ficar mais acessível, uma oportunidade que aparece, uma possibilidade que antes não estava tão clara. E isso não fica limitado apenas ao mês do seu aniversário. É uma energia que pode acompanhar também o seu novo ano pessoal. E pelo tarô aparece muito forte uma coisa: você estará em evidência. Leão, a sua energia leonina está muito forte aqui. Você está mais atraente, mais magnético, mais perceptível. É aquela fase em que as pessoas olham mais para você. Você chama mais atenção, você pode se sentir mais bonito, mais interessante, mais procurado, e isso também pode acontecer porque você está emanando uma energia diferente. Não é simplesmente uma questão de aparência, é uma energia de presença. Você está mais presente em você mesmo, mais consciente, mais tranquilo, e isso naturalmente aumenta o seu magnetismo. Então, Leão, aproveita o seu momento, porque agosto parece realmente colocar você em evidência. E existe também uma energia muito forte de troca e socialização. As pessoas vão procurar você e você pode receber muitas mensagens, muita gente lembrando do seu aniversário, pessoas querendo comemorar com você, convites, encontros, conversas, reencontros. E essa energia de celebração aparece muito forte. É como se as pessoas também estivessem reconhecendo a sua passagem para esse novo ciclo. Então, se você gosta de comemorar aniversário, aproveite. Se não gosta tanto assim de grandes comemorações, mesmo assim, pode perceber as pessoas se aproximando, mandando mensagem, lembrando de você, querendo estar perto. Você está em evidência e existe uma energia muito bonita de reconhecimento. Pode ser alguém comemorando uma conquista sua, pode ser você recebendo carinho por uma conquista que teve e pode ser simplesmente as pessoas reconhecendo a sua presença. E aqui aparece uma coisa que eu gostei muito para você, Leão: pureza e paz. Esse novo aniversário parece marcar uma fase de maior tranquilidade, como se você estivesse querendo viver uma vida mais harmônica. Talvez você esteja cansado de determinadas situações, talvez tenha chegado naquele ponto em que pensa: eu não quero mais isso para mim, eu quero paz, eu quero ficar bem, quero viver coisas que realmente façam sentido. Então existe uma maturidade acontecendo aqui, e não é aquela maturidade de ficar mais sério ou perder a espontaneidade. É uma maturidade de saber o que você quer manter na sua vida e o que não quer mais carregar.
é saber escolher melhor as suas batalhas, é entender que nem tudo precisa ser uma disputa, e isso abre caminho. E também aparece uma energia interessante de presente, então, Leão, para alguns, pode realmente acontecer de você receber alguma coisa importante agora em agosto, e pode ser um presente relacionado ao seu aniversário, mas não necessariamente precisa ser um presente comprado, pode ser alguma coisa que é passada para você, alguma coisa simbólica, algo que tenha valor afetivo, e para alguns isso pode vir de uma pessoa mais velha, pode ser alguém da família, pode ser uma pessoa que tem uma posição de autoridade ou importância na sua vida, e pode ser alguma coisa que chega até você como uma espécie de legado, lembrança ou reconhecimento. Então fique atento também a isso. E para alguns leoninos, esse aniversário pode ser ainda mais simbólico, pode ser porque você está completando uma idade que representa uma virada. Existem idades que realmente marcam a nossa vida, são aqueles momentos em que você olha e pensa, caramba, agora eu estou em outra fase. E isso começa a mexer com a nossa maturidade, começa a trazer novas consciências, você começa a olhar para a vida de outra maneira, começa a perceber o que realmente importa. Então talvez você esteja vivendo justamente uma dessas passagens agora, uma idade que representa uma mudança de ciclo, uma idade que faz você olhar para trás e pensar, olha tudo que eu vivi, e ao mesmo tempo, olha tudo que ainda posso viver. E acho que essa é uma energia muito bonita para você, porque não aparece como uma crise de idade, aparece como uma consciência de idade, uma percepção maior de quem você é, de onde chegou e de onde quer chegar. Então, Leão, no geral, agosto começa com uma energia muito positiva ao seu redor. É um mês de abertura, de receptividade, de socialização, de comemoração, de magnetismo, de reconhecimento e principalmente de um novo ciclo. Você parece entrar nesse novo ano pessoal com uma cabeça mais madura e uma energia mais tranquila. E essa tranquilidade é justamente o que abre espaço para as novas possibilidades. Então aproveite o seu mês, receba as pessoas, receba o carinho, receba os presentes, receba as oportunidades e permita-se comemorar. E principalmente permita-se viver essa nova fase com mais paz. Porque, Leão, parece que agosto não está apenas comemorando mais um ano da sua vida, está comemorando também a pessoa que você se tornou para começar esse próximo ciclo. Bom, Leão, e agora vamos para as previsões para o mês de agosto. Eu vou tirar aqui 3 principais acontecimentos para o seu mês, mas lembrando que a ordem que eu estou falando é apenas a ordem da leitura, não é uma ordem cronológica. Algumas pessoas podem viver os 3 acontecimentos, outras podem viver 2, 1 ou até nenhum. São tendências, não são sentenças, então tenha discernimento com as previsões e pegue aquilo que fizer sentido para você. Bom, é isso. Vamos começar com o primeiro acontecimento. Bom, Leão, aqui aparece uma coisa interessante. Apesar da energia geral ter vindo muito positiva, falando bastante sobre o seu novo ciclo pessoal, sobre abertura, paz e uma fase mais leve, agosto também traz algumas questões passageiras. São coisas pequenas, podem trazer um certo desgaste, podem incomodar, pode ser aquelas pequenas pedras no caminho que aparecem durante o mês, mas, Leão, a principal mensagem aqui é: não transforme uma pedrinha em uma montanha, porque são situações passageiras. Algumas delas talvez já venham te corroendo de alguma forma, pode ser uma preocupação que você já carrega, uma coisa que está pendente, uma situação que ainda não se resolveu completamente, e agora durante agosto ela pode voltar a trazer algum desgaste, mas não aparece como algo capaz de destruir o seu mês. É realmente uma coisa que acontece, incomoda e passa. Então tenha cuidado para não dar um peso maior do que aquilo merece, principalmente porque você está entrando em um novo ciclo. E a mudança de ciclo também mexe muito com a nossa cabeça.
a gente começa a olhar para a própria vida, olha para o ano que passou, olha para tudo aquilo que conseguiu realizar, mas também olha para aquilo que não conseguiu e começa a pensar: eu queria ter feito isso, eu ainda não consegui aquilo, será que eu estou no caminho certo? Como vai ser esse próximo ano? E Leão, cuidado para não deixar esse tipo de pensamento tirar a paz que apareceu tão forte na sua leitura geral, porque você está fechando um ciclo e começando outro. E esse momento de transição pode trazer algumas reflexões mais pesadas, mas elas não precisam dominar o seu mês. Então, se aparecer uma situação chatinha em agosto, lembra disso. É uma pedrinha. Não é o caminho inteiro, não é o seu novo ciclo inteiro, não é uma sentença sobre o que vai acontecer daqui para frente, é simplesmente uma situação que apareceu no caminho. Resolve o que precisar ser resolvido e continua andando, porque aqui a energia mostra que são coisas superáveis, são situações passageiras e algumas delas podem até parecer maiores no momento em que acontecem, mas depois você olha e pensa: era só isso? Então não entregue a sua paz para problemas pequenos. Não deixe uma preocupação pontual contaminar uma fase inteira, porque o seu mês tem uma energia muito mais ampla do que essas pequenas dificuldades. Você está entrando em um novo ciclo e às vezes, quando a gente está fechando uma fase, algumas coisas ainda precisam ser organizadas antes de começar a próxima. É como arrumar a casa antes de receber alguém. Você olha para a bagunça e pensa: meu Deus, quanta coisa. Mas você vai organizando uma coisa de cada vez e pronto. Então, Leão, não faça dessas pequenas questões uma grande questão. Não deixe uma situação passageira roubar a energia de um mês, que no geral aparece muito mais leve, receptivo e positivo para você. A pedra está no caminho, mas ela não é o caminho. Então siga, seu novo ciclo está começando. E agora vamos para o segundo acontecimento. Bom, Leão, aqui já aparece um movimento de bloqueio. Existe alguma coisa na sua vida que está realmente com pouca abertura, com pouco acesso. É como se tivesse uma porta ali que não está se abrindo. Então aqui fala de uma dificuldade real no caminho, pode ser uma situação que para você é muito séria, pode ser um projeto, uma conquista, uma relação, uma questão material, alguma coisa que você deseja muito, mas que encontra uma barreira importante. E aqui aparece a montanha, que deixa isso muito claro. A montanha fala de bloqueio, de dificuldade, de um caminho que exige muito esforço. É aquela subida que você olha e pensa: meu Deus, vai ser difícil chegar lá. Só que tem uma coisa muito interessante, Leão. Você já sabe disso. Você não está sendo pego de surpresa. Você já tem clareza de que esse caminho é complicado. Você já sabe onde estão as dificuldades. Você já sabe que existe uma barreira. Já sabe que, se insistir nisso, vai precisar gastar muita energia, muito tempo e talvez passar por situações que você não está mais disposto a viver. E aí entra justamente essa energia de amadurecimento que apareceu na sua leitura geral. Você está começando um novo ano pessoal e quando a gente amadurece, algumas coisas mudam de valor. Tem coisa que antes a gente olhava e pensava: eu preciso conquistar isso. E depois de um tempo, a gente olha e pensa: mas eu preciso mesmo? Eu preciso subir essa montanha? Eu preciso passar por tudo isso para chegar lá? E eu acho que é justamente esse movimento que aparece para você. Talvez você simplesmente perceba: isso aqui não faz mais sentido para mim. Porque, Leão, às vezes a gente está tão focado em uma conquista que esquece que existem outras maneiras de chegar à mesma realização. Você pode querer uma determinada coisa, mas talvez esteja tentando chegar até ela pelo caminho mais difícil possível. E quando você amadurece, começa a pensar: eu poderia fazer isso de outra forma, eu poderia buscar outro objetivo, eu poderia chegar em outro lugar, eu poderia me realizar de uma maneira diferente. E isso tira um peso enorme,
porque aqui aparece muita clareza. Você começa a enxergar melhor o que realmente está disposto a fazer e o que não está. E isso é muito importante, porque uma coisa é dizer eu quero muito isso, outra coisa é perguntar o quanto eu estou disposto a fazer para conseguir isso. E talvez agosto traga exatamente essa resposta. Você pode perceber que determinada conquista exigiria de você um esforço que já não combina com a pessoa que você está se tornando, e aí começa a olhar para outros caminhos. E isso também conversa muito com o seu novo ano pessoal, porque aniversário traz essa sensação de passagem, a gente olha para o que viveu, olha para aquilo que não conseguiu, olha para as coisas que ficaram pendentes e começa a escolher o que realmente quer levar para o próximo ciclo. Então, talvez você perceba que algumas metas já não fazem mais sentido, ou que você pode ter a mesma realização por outro caminho. E para algumas pessoas, esse caminho alternativo pode ser muito mais fértil do que insistir naquela montanha, porque aqui existe uma coisa muito forte. Não é necessariamente falta de capacidade, é uma questão de custo. Quanto você vai gastar para chegar lá? Quanto tempo? Quanto esforço? Quanto desgaste? E principalmente, isso ainda vale a pena para você? Essa é a pergunta. E aqui entra uma situação muito específica que apareceu na leitura: gravidez e fertilidade. Para alguns leoninos que estão tentando engravidar, essa simbologia pode falar justamente de dificuldades já no início do processo, na própria concepção. Pode existir uma dificuldade que precisa ser investigada. Então, para quem está nessa situação, vale muito a pena procurar a avaliação especializada e investigar o que está acontecendo, principalmente se as tentativas já vêm acontecendo há algum tempo. Porque aqui aparece uma montanha logo no começo. É uma dificuldade que pode exigir mais estratégia, mais acompanhamento e, em alguns casos, outros caminhos. E isso conversa perfeitamente com a mensagem principal dessa previsão. Às vezes, Leão, a realização continua existindo, o que muda é o caminho até ela. Você quer formar uma família? Então talvez a realização não precise acontecer exatamente da maneira que você imaginou inicialmente. Pode existir um outro caminho para chegar à mesma realização, pode ser tratamento, pode ser reprodução assistida, pode ser adoção, pode ser uma outra configuração de família. O importante aqui é entender que uma montanha em um caminho não significa necessariamente que você precisa abandonar o desejo. Às vezes significa que você precisa mudar a rota. E para alguns leoninos que já estão grávidos, essa energia também pede bastante atenção. Aqui aparece uma gravidez que pode exigir mais acompanhamento, uma gestação mais delicada ou um parto que precisa de uma avaliação mais cuidadosa. Então, se você já sabe que existe alguma questão de saúde na gestação, se já recebeu alguma orientação médica ou se existe algum fator de risco, não ignore. Converse com a equipe que está acompanhando a gravidez e planeje o parto de acordo com essa avaliação. Aqui aparece muito forte essa ideia de respeitar os limites do próprio corpo e antecipar decisões quando necessário. Às vezes o médico já está falando: olha, esse caminho não é o mais indicado para você. E a pessoa fica insistindo porque tinha idealizado uma determinada forma de viver aquele momento. Mas, Leão, aqui a mensagem é justamente: não transforme uma ideia em uma obrigação. Se existe uma maneira mais segura, mais adequada e mais estratégica de chegar ao mesmo resultado, considere essa possibilidade junto da sua equipe de saúde, porque, novamente, é a mesma montanha. Você sabe que existe uma dificuldade, então, em vez de insistir cegamente em subir aquela montanha, você procura uma rota mais adequada. E isso pode aparecer de várias outras formas na vida de Leão. Talvez seja um projeto, talvez seja a carreira, talvez seja uma conquista financeira, talvez seja uma relação, talvez seja alguma coisa que você quer muito, mas que está exigindo de você mais do que deveria.
E aqui você começa a perceber, poxa, existe um outro caminho. E isso é amadurecimento, não é desistência, é inteligência, é estratégia, é entender que você não precisa provar para ninguém que consegue subir a montanha mais difícil. Você precisa chegar aonde quer chegar de uma maneira que faça sentido para você. E às vezes o caminho mais inteligente é justamente aquele que você não tinha considerado. Então, Leão, nesse segundo acontecimento, fala muito de limites, clareza e mudança de rota. Você vai enxergar uma dificuldade que já existe, vai perceber com mais clareza o tamanho dessa montanha e, justamente por estar mais maduro e mais consciente, nesse novo ciclo, pode começar a se perguntar se ainda vale a pena insistir. Talvez você continue, talvez você mude a estratégia, talvez você escolha outro caminho, mas o principal aqui é que você começa a entender melhor o preço daquela conquista. E isso muda a sua relação com ela. Porque, Leão, nem toda porta fechada significa que você não pode chegar ao outro lado. Às vezes significa apenas que essa não é a porta. E talvez agosto seja justamente o mês em que você percebe isso. E agora vamos para o terceiro e último acontecimento. Bom, Leão, aqui aparece uma questão envolvendo uma parceria, uma aliança, um elo. Pode ser uma sociedade, pode ser um relacionamento, pode ser uma amizade, pode ser uma parceria profissional. E para alguns casos pode ser até um contrato ou algum serviço que você contratou e do qual está tentando se livrar. O que aparece aqui é que esse elo já não está funcionando muito bem, existe uma distância, em alguns casos essa distância é emocional, em outros existe uma rixa mesmo, uma dificuldade de convivência, uma tentativa de separação, só que existe uma coisa muito importante, esse elo ainda não está fácil de cortar. Então, Leão, se você está esperando que agosto simplesmente resolva essa situação e coloque um ponto final, não parece ser isso que acontece. Essa situação ainda continua. Quando a gente olha para os elos afetivos, como relacionamentos, amizades ou até sociedades com pessoas próximas, aparece uma distância muito grande. Vocês podem estar emocionalmente muito distantes, pode existir ressentimento, pode existir uma rixa, ou aquela sensação de eu não quero mais isso, eu não quero mais continuar nessa relação, eu quero me afastar, mas ao mesmo tempo existe uma coisa que ainda mantém vocês ligados. E é justamente por isso que não é tão simples. Porque quando existe um elo, não basta simplesmente uma pessoa decidir, acabou. Às vezes existem outras questões envolvidas, existem responsabilidades, existem coisas compartilhadas, existem compromissos, existem interesses, existem histórias, e tudo isso mantém a relação presa de alguma maneira. E isso ainda fica mais claro quando a gente leva essa simbologia para os contratos. Pode ser um contrato profissional, uma sociedade, um serviço que você contratou, algum vínculo com uma empresa, alguma coisa que você gostaria muito de encerrar, mas existe uma cláusula, um prazo, uma condição, uma multa ou alguma outra regra que dificulta esse rompimento. Então, Leão, agosto ainda mostra essa dificuldade. Não está muito aberto para um corte imediato, você pode até querer, a outra pessoa pode até querer, mas existem coisas que ainda precisam ser resolvidas antes. É como um contrato muito bem amarrado, você não consegue simplesmente rasgar e pronto. Existem regras, existem prazos, existem procedimentos e é por isso que essa situação continua. Então, se estamos falando de uma situação jurídica ou contratual, pode ser interessante buscar orientação profissional para entender exatamente quais são os seus direitos, quais são as suas possibilidades e se existe alguma maneira legal de encerrar ou renegociar esse vínculo, porque talvez exista uma saída que você ainda não enxergou, mas para agosto eu não vejo essa energia de pronto, acabou. É mais, ainda existe um processo aqui. Ainda existe coisa para resolver, ainda existe burocracia, ainda existe uma amarra. Então não conte com uma solução instantânea.
E Leão, isso conversa muito com aquilo que apareceu no primeiro acontecimento. Lembra que eu falei, não deixe uma coisa passageira tirar a sua paz? Então, essa situação aqui parece ser algo que já estava acontecendo antes de agosto. Não parece uma coisa que começa agora. É uma situação que já vem se arrastando. E justamente porque você está entrando em um novo ciclo, existe uma tendência de você querer resolver tudo. Você olha para a sua vida e pensa: eu quero começar esse novo ano sem isso. Quero deixar isso para trás. Só que talvez você ainda não consiga, e aí entra uma mensagem importante. Não deixe aquilo que ainda não foi resolvido roubar o brilho daquilo que está começando. Você está vivendo o seu aniversário, está entrando em um novo ciclo. Existe uma energia de paz, abertura, socialização e comemoração muito forte na sua leitura. Então não permita que uma situação pendente ocupe todo esse espaço. Ela existe, você sabe que existe, resolva o que estiver ao seu alcance, mas não entregue o seu mês inteiro para ela. E aqui também aparece muito uma necessidade de esfriar a cabeça, porque quando existe uma rixa dentro de uma aliança, quanto mais as duas partes ficam tentando resolver tudo no calor do momento, mais difícil fica. Você quer sair, a outra pessoa também está irritada, uma fala uma coisa, o outro responde, e aquilo vai se alimentando. Então, talvez agosto seja muito mais um mês de administrar essa situação do que de encerrá-la definitivamente. Deixar a cabeça esfriar, entender o que realmente precisa ser feito, organizar documentos, se for uma questão contratual, buscar orientação, se for uma questão jurídica, conversar quando houver espaço, se for uma questão afetiva e principalmente não agir no impulso. Porque, Leão, essa é uma coisa que aparece muito clara aqui. Não está aberto para o rompimento simplesmente porque você quer. Existe alguma coisa segurando esse elo, e isso vale para qualquer uma das manifestações. Se é um relacionamento, existe alguma coisa mantendo vocês ligados. Se é uma sociedade, existem responsabilidades e interesses envolvidos. Se é um contrato, existem cláusulas e prazos. Se é uma questão jurídica, existe um processo que precisa seguir determinadas etapas. Então não é simplesmente eu quero sair, então eu saí. Na verdade, existe uma estrutura e essa estrutura ainda está funcionando em agosto. Por isso, Leão, eu diria para você não colocar toda a sua expectativa em resolver isso agora. Se resolver, ótimo, mas a tendência aqui é de continuidade. A situação ainda está em um ciclo de dificuldade para cortar e talvez o que você precise nesse momento seja justamente trabalhar com aquilo que está sob o seu controle. Se precisa de um advogado, procure. Se precisa negociar, negocie. Se precisa esperar um prazo, espere. Se precisa se afastar emocionalmente, afaste-se. Se precisa parar de alimentar uma rixa, pare. Mas não fique colocando toda a sua energia em uma situação que ainda não está pronta para terminar. Porque, Leão, você está começando um novo ciclo. E o seu novo ciclo não precisa esperar que todas as pendências da sua vida sejam resolvidas para começar. Você pode começar agora e deixar que algumas coisas terminem no tempo delas. Então, agosto pode trazer essa consciência. Isso ainda está aqui, eu ainda não consegui cortar, mas isso não precisa controlar a minha vida. E eu acho que essa é a melhor maneira de você atravessar essa situação sem perder justamente aquilo que apareceu como uma das maiores promessas da sua leitura, a sua paz. E agora, Leão, vamos para a sua mensagem final. Bom, quando eu perguntei aqui para as cartas quem vai trazer essa mensagem, saíram a criança e o jardim. Então, aqui está falando desse novo ciclo do seu aniversário, dessa novidade, desse novo momento que você vai entrar. É como se fosse um portal de possibilidades quando a gente atravessa um novo ano. E esse seu novo ciclo quer trazer justamente um olhar para o horizonte, para que você já entre nessa energia e deixe para trás aquela energia antiga da idade que você está saindo.
desse passado, é como se essa nova energia viesse para te motivar e te puxar para um lugar novo. Então vamos à sua mensagem. Leão, é hora de você se unir à sua nova realidade e aí forma o casamento perfeito. Um casamento perfeito de possibilidades, você se unindo à nova realidade, você tem mais autonomia e mais direcionamento do seu próprio caminho. Você já começa o ano bem, você já começa o ano com o pé direito, você já começa o ano mais consciente, mais estabilizado, já tomando decisões, já pensando nesse novo caminho, já pensando nesse novo ciclo. As suas esperanças são renovadas, você faz uma limpa geral do que não deu certo, você já olha para coisas que estão muito suspensas, que não estão fluindo, você olha para o que estava escondido também, para o que você não estava olhando, para o que você não estava percebendo, o que você estava se prendendo, o que não vale mais a pena levar para o próximo ano. Basicamente, você consegue ver o que não levar mais para o próximo ano. O que deixar para trás, junto com as ilusões, junto com o que não deu certo, para de fato renovar as energias e colocar um propósito maior para esse novo ano que começa. É muito mais bonito quando você tem um propósito maior para aquele ano. É muito diferente de quando você começa um novo ano de qualquer jeito ou preso às mesmas implicâncias de sempre, e esse casamento perfeito de você com a sua realidade coloca fim nas dúvidas. Você coloca fim no que não deu certo, você coloca fim a muitas perspectivas infundadas, a muitas coisas que você segurou e a muitas coisas que ficaram travadas, que ficam sempre voltando quando já deviam ter sido cortadas da sua vida. Mas só quando você se conecta com a sua realidade nova, de verdade, é que você tem essas percepções mais realistas, mais verdadeiras. E aí você se une com as novas possibilidades e não com esse mundo parado, com esse mundo que fica sempre escondido e nunca vem para a superfície. Basicamente, você sai de uma ilusão existencial. Festejar essa etapa também será muito importante. Talvez você fique em dúvida se festeja ou não, mas é bom que você festeje. É bom que você comemore esse novo ciclo, não pelas pessoas, mas por você. Isso é uma forma de não deixar que um ciclo se acumule no outro, que um ciclo simplesmente caia no outro e se repita no outro. Ali você coloca uma espécie de inauguração de um ciclo novo. É como se você cortasse a fita da inauguração do seu novo ciclo. Então não deixe passar em branco os seus aniversários. Isso é um alerta muito importante para você. Isso mostra para você, mostra para o seu eu, que dali para frente é uma vida nova, mesmo que seja só um ciclo de um ano. Em um ano acontecem muitas coisas e existem muitas possibilidades de acontecer e de mudar muitas coisas. É um ciclo importante. Independente da comemoração ser pequena ou ser grande, isso não importa. A festa tem que ter a sua cara, o seu jeito. O importante é que você consiga sentir essa energia nova do seu novo ano. O importante é que você sinta essa novidade de escolher novos caminhos, de pensar num novo ano mesmo, com mais liberdade e de começar a considerar novas possibilidades para um novo ano. E isso tira você de sofrimentos, pequenos sofrimentos que talvez essa época possa te trazer de alguma forma. Isso renova as suas forças, renova as suas energias e tira certos desconfortos que te acompanham em alguns aniversários. Até porque você está celebrando a sua vida, a continuidade da sua vida. Mas o mais importante aqui é que você entenda essa mensagem principal. Não comece um ano colado no outro. Não passe por um aniversário sem essa inauguração, sem esse rito de passagem, sem essa comemoração, sem algo simbólico que mostre para você que o novo ano começou. Porque senão os seus aniversários sempre passam batido
e você simplesmente começa um ano engatilhado no outro. E aí você não para pensar no novo ano, você não para pensar nessa nova oportunidade, você não traz clareza, você não traz novos horizontes. Então sempre comece seus aniversários de uma forma simbólica. Isso traz esclarecimento, traz uma renovação de energia, traz de fato uma energia nova, porque aniversariar é trazer uma energia nova, é renovar as forças, é renovar os seus pactos com você mesmo, do que você quer, as suas novas metas e até de fato realizar coisas que você já queria realizar. Mas você precisa basicamente renovar suas forças num novo aniversário. Não deixe que o tédio e a energia parada do antigo ciclo te prendam. Ou as dificuldades das agendas. Aqui não é questão de agenda, não tem um prazo que expira, não é simplesmente a data do seu aniversário. Você pode comemorar em qualquer dia, o importante é que você comemore. Então não deixe isso barrar você de fazer esse ato simbólico de comemorar a sua vida, porque esse marco, fazer esse rito de passagem, celebrar o seu novo aniversário, essa novidade, já te coloca numa energia muito mais circular e numa energia muito mais abrangente. É como se você sentisse um pouco dono do mundo, pelo menos por alguns momentos, por alguns minutos que seja. E isso é a força que você precisa para esse aniversário e para os outros também. Bom, Leão, essa foi a sua mensagem. No fim das contas, foi uma mensagem para você já começar a entrar nesse novo ciclo e ele já está aqui. Algumas pessoas já fizeram aniversário, outras ainda vão fazer, e aqui não está falando que você precisa comemorar exatamente no dia. É importante, claro, no dia do aniversário fazer alguma coisinha por você. Mas se você estiver trabalhando ou ocupado, faça em outro momento. O importante é não deixar passar em branco. Comemore com as pessoas que você ama ou com você mesmo, porque a leitura está falando justamente isso. Esse ato simbólico ajuda você a entrar na energia do novo. É como o ano novo, como o Réveillon, a gente tem todos aqueles rituais de passagem porque eles ajudam a marcar uma renovação. E talvez seja disso que muitos leoninos estejam precisando, parar um pouco, olhar para o ano inteiro e pensar: o que eu quero viver nesse novo ano? O que eu quero realizar? O que é possível para mim? Colocar novas metas, renovar as forças e permitir que essa novidade seja realmente um novo ciclo e não apenas a continuação automática do anterior. Então, Leão, não deixe passar batido. Parabéns pelo seu aniversário. Nós aqui do canal desejamos um ótimo ano para você, cheio de alegrias, realizações, paz e novas possibilidades. Muito obrigada por estar aqui comigo e eu te encontro em novas leituras. Até mais. Tchau, tchau.